Olá, você, tudo bem? Esse é o Tertulianos, diálogos que movem o Brasil. Essa é uma iniciativa minha, Ricardo Carneiro, do advogado aqui ao meu lado esquerdo, Leonardo Gandara, e do promotor de justiça, doutor Lélio Calhau. Coincidência ou não, hoje estamos os três pela primeira vez no 8º episódio, em homenagem ao nosso convidado, o nosso entrevistado Cristiano Parreiras, um grande e velho, não idoso, amigo já de um bom tempo. Cristiano hoje é diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade na mineração Morro do IP, mas já ocupou outros cargos de diretor em outras empresas do setor minerário. Pertence ao Sindicato da Indústria Mineral do Estado, além de outras expertises, é também advogado. Eu não sei se ser advogado atualmente é uma qualidade ou um defeito, eu que sou fico sempre nessa dúvida. Cristiano, obrigado pela presença, você é um amigo muito especial, uma pessoa de uma importância singular para a mineração no nosso estado. Como é que estão as coisas? Muito obrigado, Ricardo. Queria agradecer a você, ao Léo, ao Lélio, o convite para estar aqui hoje, contando um pouco da minha experiência aí no setor de mineração, nessa jornada de sustentabilidade. Comigo está tudo correndo bem, e temos aí vários desafios, mas igual a gente conversava um pouco antes aqui, eu e o Leonardo, ao mesmo tempo que os desafios que estão postos à nossa frente sobre a ótica da regulamentação, da regulação do setor minerário, eu vejo também muitas oportunidades se abrindo para o Brasil. Cabe agora a gente se organizar como nação para entender qual futuro nós queremos construir para o nosso país. Você acha que a sociedade está organizada para enfrentar esse debate? Você certamente se refere a temas cada vez mais presentes no debate público sobre transição energética e os tais minerais críticos e estratégicos. Você acha que o epíteto, a expressão transição energética é uma forma retrabalhada de legitimação ou relegitimação do setor mineral no Brasil? Não há dúvida, né? A mineração não consegue se organizar do ponto de vista até de visibilidade para a sociedade brasileira, legitimação e aceitação. Virou voz comum, é um assunto requintado, aquela propaganda organizada pela Ford, acho que junto com a Rede Globo, né, e o setor do agronegócio, que de alguma forma deu um aspecto de credibilidade, de aceitação, né? O tal do agro é pop. A mineração também é pop? Uhum. Ótimos pontos, né? A gente vê hoje o contexto geopolítico global, ele está todo se organizando no entorno da mineração e da produção de energia, petróleo e mineração. A gente tem grafado nas paredes do nosso escritório uma frase que diz o seguinte: tudo que não é plantado veio da mineração. Então, quando a gente olha aqui ao nosso redor, tudo que não veio da floresta veio da mineração. E até o que veio da floresta necessitou da mineração para ser produzido, para ser transportado até aqui. Então, estou dizendo as mesas, as cadeiras, a madeira, os bens, né, os alimentos, são todos dependentes do setor mineral para serem produzidos e transportados até a nossa mesa. Apesar de nós sermos, portanto, um setor mais que essencial ao nosso meio de vida, a nossa sociedade depende da mineração, nós somos um setor muito mal visto. E eu até prefiro uma outra palavra, nós somos ainda um setor muito mal compreendido pela nossa sociedade. Isso vem de um contexto histórico de muitos anos e, enfim, agravado pelos acidentes com barragem que nós tivemos aqui no estado, mas agora a mineração voltou à onda,
né, com a questão da transição energética e dos minerais críticos. É importante dizer que não existe transição energética sem mineração. Para que ocorra a eletrificação das frotas, os carros movidos a bateria, nós vamos necessitar de muitos bens minerais, né, começando pelo próprio minério de ferro, ouro, cobre, níquel, cobalto, lítio e uma série de outros. Grafite, grafeno, enfim. Nós vamos precisar de quase toda a tabela periódica. É verdade. E que nosso rico subsolo mineiro e brasileiro tem esses minerais à nossa disposição. Compete agora a nós, como setor, e a nós, como sociedade, sabemos se nós vamos querer entrar pela porta da frente desse movimento ou se nós vamos nos acomodar e deixar o mundo puxar essa pauta, sendo que nós temos todas as condições de ser aqui no Brasil protagonistas da transição energética. Obrigado, Cristiano, por estar aqui conosco, né? Nessa perspectiva, né, assim, de um setor, até anotei, um setor incompreendido, né, ou mal compreendido, seja o nome que a gente queira dar. Como é que então a gente consegue, do ponto de vista prático, você está numa cadeira no Morro do IP, que você convive com situações diárias enfim, de relacionamento com outros atores que, de certa forma, pressionam, ou às vezes mais, às vezes menos. Como é que é esse dia a dia seu aí, no sentido de mostrar a sustentabilidade do ponto de vista prático, não é aquela que a gente vê nos livros e posts, né, das pessoas, mas sim o seu dia a dia, assim, olha, isso é sustentabilidade na prática, o que você pode trazer para a gente? Me permita, Leonardo, eu vou até aproveitar a sua pergunta para contar um pouco da minha jornada, um pouco da minha trajetória. Eu sou advogado de formação, tenho mais de 20 anos de formado e comecei num pequeno escritório de advocacia, depois fui trabalhar na Ferros Resources do Brasil, que foi uma empresa de mineração que comprou alguns ativos de minério de ferro aqui na região do quadrilátero ferrífero do estado de Minas Gerais. E a partir de 2009, eu ainda na Ferros, eu fiz uma transição em que eu saí do departamento jurídico para ocupar uma cadeira de sustentabilidade. Então eu já estou com essa agenda aí há 17 anos praticamente e vi, né, muita coisa desenvolvendo, muita coisa acontecendo de lá para cá. É uma agenda que a gente experimenta muitos conflitos, muitas divergências no nosso dia a dia. E foi o meu perfil jurídico, o meu perfil, né, a minha formação jurídica, que me deu condições de poder entender como funcionavam os processos e trabalhar na mediação, na conciliação daqueles interesses que são sempre sobrepostos dentro do processo de licenciamento ambiental, dentro da implantação de um novo empreendimento de mineração. Então, a minha formação jurídica me deu muito respaldo para poder trabalhar, não no contencioso, no conflito, que eu adoro, agravo, liminar, mandado de segurança, isso é um parque de diversão para mim. Mas eu aprendi a importância da gente trabalhar na conciliação, na mediação, entendendo os interesses que estão do outro lado da mesa, sabendo compor, olha, onde que a gente pode ceder, onde que a gente não pode ceder, como que a gente consegue atender e compor com os interesses que estão aparecendo aí do outro lado da mesa, né? Tinha um político antigo aqui em Minas Gerais que ele dizia o seguinte: a mesa em Minas Gerais ela não é uma mesa quadrada, ela é uma mesa redonda, ela não tem arestas, ela não tem lado. E, assim, para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a mesa também não tem lado. Estamos todos na mesma mesa, estamos todos no mesmo barco, buscando aí o desenvolvimento sustentável. Perfeito, isso aí. Eu acho que agora eu tenho... Vou retomar aquela conversa que eu tive com você no nosso último encontro, que foi o nosso primeiro encontro presencial, sobre a importância que eu reputo do uso das evidências empíricas no sistema da justiça. A gente até conversou rapidamente lá na porta, lá, e eu verifico que na questão ambiental, no doutorado também eu cheguei a observar isso também, você vê que tem muita ideologia na questão ambiental com pouca base empírica. E eu fico um pouco preocupado, já tenho manifestado isso para meus colegas do Ministério Público e os juízes também, que a gente tem que tomar muito cuidado
para não embarcar em canoa furada. No sentido de você embarca numa narrativa que é muito bonita, que vai ter algum efeito positivo para o meio ambiente, e depois se descobre lá na frente que aquilo ali está totalmente errado pela ciência. E tivemos N exemplos disso o Ricardo tem minha idade também, vai lembrar disso, o Gandara também. Eu lembro do Confrei, não sei se vocês lembram dos anos 80, né? O Confrei é bom, depois descobriu que era venenoso, o negócio estava todo mundo tomando. Então, assim... Hepatotóxico. Né? Exatamente. Meu pai colocava Confrei no omelete. Mas tem vários. Eu vou te falar assim, e isso, infelizmente, é uma coisa que eu observo de forma recorrente no sistema da justiça, que vem tipo umas ondas de vez em quando. Quando começou recentemente essa onda da chamada justiça... Como é o nome que negócio do juizado lá? Restaurativo. Não é restaurativo, não é a outra. É alternativo. Que tinha... que aí eu colocava o agressor com a vítima. Um negócio fora da... Porque eu sou formado em psicologia também. Eu falei, opa, isso aí, eu tô tentando lembrar o que é aqui. Foi até proibido pelo CNJ agora, mas tava no SUS como medida alternativa e o judiciário estava implantando. Como que é mesmo? Eu esqueci o nome, me falhou agora. Então, assim, mas tem N. Então, o que acontece? Temos um caso recente aqui no meio ambiente. Eu estou vendo o pessoal, principalmente da extrema esquerda, e também já vi da extrema direita falar, mas assim, é mais da extrema esquerda, falar que a Amazônia estava savanizando, né? Estava virando uma savana. E foi recentemente publicado na grande mídia resultados de uma pesquisa empírica que está se fazendo há 30 anos, comprovando justamente o contrário, que ela não está virando savana, que não está acontecendo isso. Então, assim, eu fico um pouco preocupado da precipitação que tem no meio ambiente, de às vezes, as pessoas quererem abarcar narrativas que não encontram congruência com a realidade. E só para terminar outra que eu fico assim, meio chocado também, é a questão do Rio Tapajós. Eu não tenho dúvida que a hidrovia vai ser boa para o país precisa disso. O país tem que... O desenvolvimento econômico faz parte da Constituição nossa. Desenvolvimento sustentável também. Então, o que acontece? A hidrovia é importante para o Brasil. Então, o que acontece? Então, parece-me que o projeto é de implodir 15 quilômetros de rocha no Rio, e começou... Alguns grupos radicais do meio ambiente começaram a falar que estava privatizando o Rio Tapajós. O Rio Tapajós tem mais de 800 quilômetros, por causa de 15 quilômetros que vai implodir, já está privatizando os 800, um negócio assim. Então, assim, eu fico preocupado. Cristiano, você vê isso na mineração também, ou isso aí eu só estou vendo na parte que eu atuo? O que você me fala disso? Eu acho que é constelação familiar. Sim, constelação familiar. Você falou certo. Que é uma coisa que estava na cara, eu sou da psicologia, estava na cara que aquilo não tem evidência empírica. E eu falava isso, o pessoal só faltava botar a mão na minha cara. Você não sabe nada, não. Eu falei, tá bom. Mas qual é a pergunta mesmo? Sobre a evidência empírica, se ele está achando que realmente tem essas narrativas que são bonitas às vezes, mas quando você chega lá na frente, a evidência empírica provou que foi o contrário. Não está tendo savanização da Amazônia. Pelo contrário, e uma pesquisa empírica de 30 anos, mas você pode ver que quase todos os sites extremistas, não, porque a Amazônia vai acabar amanhã e tal. Então, está acontecendo isso na mineração também? Ou eu vejo isso só no agro, ou eu estou vendo isso só em outras áreas aí? Suas colocações são perfeitas, Lélio. Eu vou recordar aqui uma frase do professor Falcone, né, do antigo INDG, no que ele diz o seguinte, tudo que não é medido não é gerenciado. Então, você só consegue gerir e ter uma administração correta sobre aquilo que você consegue avaliar sob o ponto de vista de dados. Que aí você entende as evidências, as evoluções, e etc. Infelizmente, nessa pauta ambiental, e muito em razão do momento que nós vivemos, né, queria até fazer um parênteses breve aqui, vejo esse momento de polarização política que nós vivemos, não só no Brasil, como em todo o mundo, como muito ruim para a nossa sociedade, porque nós ficamos entre os extremos e nos extremos nós não construímos nada, nós só apenas brigamos e nos degladiamos por conta das nossas opiniões políticas diferentes e deixamos um terreno do meio, um terreno fértil para que a gente pudesse construir soluções alternativas para a nossa sociedade, para o nosso país, em branco. Então,
E o que acabou acontecendo foi que essa pauta ambiental, hoje, a hora que ela entra, né, no meio desse ambiente polarizado, uma causa vira de esquerda, outra causa vira de direita, uma pessoa defende um partido político, outra defende o outro, e esquecemos que aqui no meio existe uma série de situações que precisam ser tratadas, precisam ser endereçadas, existe um país a ser feito, um país a ser construído. Nós todos, né, tivemos já, graças a Deus, a oportunidade de fazer algumas viagens para o exterior, e para nós não existe alegria maior que quando você chega numa cidade grande, você entrar, embarcar num metrô, num trem urbano, num trem rápido, para poder se deslocar com conforto e qualidade até outra cidade, ou mesmo um ponto mais distante daquela cidade que você está. Por que nós não podemos ter essa mesma infraestrutura no Brasil? O que nos falta para ter todo esse conforto, essa qualidade de vida para a nossa população aqui? Mas voltando aos pontos, infelizmente, as questões ambientais elas acabam caindo em discursos que depois não se confirmam, e a gente tem muito pouca informação quanto, né, você trouxe a questão da savanização, existem estudos aí que já comprovam que isso não está acontecendo. O que nós fazemos do lado de cá, do lado da mineração? Nós estamos, né, através das nossas associações, queria cumprimentar o IBRAM pelo trabalho, o Sindiestra também, que faz um trabalho muito importante, nós estamos consolidando todas as nossas informações em relatórios, em análises gerenciais, mostrando que os municípios onde ocorre a atividade de mineração são municípios que têm o IDH mais alto. São municípios que têm a renda média da população maior, são municípios em que tem o maior número de áreas verdes. Isso tudo a gente já consegue comprovar através dos estudos que foram feitos aí ao longo de vários anos, a partir de indicadores fornecidos aí pelos próprios órgãos públicos. Sim. Ô, Ricardo, eu queria só te pedir uma luz de você, porque eu sei que você gosta muito de geopolítica também. Sim. Isso você acredita que ocorre só no Brasil? Ou essa questão da narrativa, da falta de evidência empírica, ou existem casos que acontecem fora do Brasil? Você conhece alguns? Você tem lido? É engraçado que o mundo está mais igual em hábitos, comportamentos, dialética e confrontação de pensamentos e visões de mundo do que se imagine, do que talvez aquele movimento chamado globalização pudesse imaginar. Se alguém se dedicar a ver diariamente a pauta dos grandes jornais americanos, Washington Post, fala outro aí, o New York Times, verá que questões sobre pauta de gênero, polarização política cada vez mais intensa. Eu tenho para mim, inclusive, que acho que os Estados Unidos vão ter que abrir o seu sistema partidário diante da intensidade e da disparidade de visões de mundo que esses dois partidos têm manifestado nos últimos anos. Então, eu acho que esse fenômeno é global, né? Todas essas pautas estão sendo enfrentadas ou não enfrentadas no mundo inteiro, exceto talvez na China. Né? Lembrar que a China não é cristã, a China é confucionista, e os valores sociais, afora a identidade em torno do Partido Comunista Chinês, modelam uma sociedade bem diferente com relação aos valores do Ocidente. Mas, em termos gerais, eu acho que todas as questões são enfrentadas mundialmente, né? O Cristiano falava da transição energética, minerais críticos e energia tendem a ser, hoje, os grandes temas nessa bipolarização Estados Unidos e China, né? Eu ainda sou do tempo da confrontação com a União Soviética. Pois é. Cristiano, automação e inteligência artificial
na mineração. Falávamos sobre isso também tomando café agora há pouco. Esse é um fenômeno irreversível. Claro que falar sobre inteligência artificial e os impactos no setor de prestação de serviço é muito fácil, porque são evidentes, são claros. A lanchonete que já não tem mais um atendente que anota o seu pedido, ao supermercado em que o caixa é menos necessário porque há um totem que você consegue fazer pagamento, relaciona tudo aquilo, verifica, exclui algum produto. A advocacia, estamos aqui a cavaleiro por sermos todos, claro que com funções distintas, né? Eu sou um advogado de escritório, Gandara é um advogado corporativo, o Cristiano como que um ex-advogado, o Lélio um promotor de justiça, mas de igual temos todos a formação jurídica. Neste campo, acho que a inteligência artificial vai comprimindo e até, por que não assim dizer, é uma lástima admitir, banindo a forma clássica de exercício dessa profissão. A mineração precisa de força bruta humana, operando máquinas, instalando explosivos, porque existe um ativo material concreto a ser despregado, retirado do solo. Como é que você está vendo isso, a automação na operação de máquinas? Como é que ficará o problema do emprego no setor em alguns anos? Ótimos pontos, Ricardo. Vejo a inteligência artificial e o processo de automatização como inexorável. Ele não vai vir, não, ele já está indo. Já está indo para outra coisa que a gente não sabe. Exatamente. O mercado é muito dinâmico e as inovações, as novas tecnologias são sempre muito aplicadas. Me permita voltar um pouquinho aqui na história para contar um pouco sobre a mineração de ferro, né, que nós temos aqui na região de Minas Gerais há muitos anos. Aliás, acho que hoje é o aniversário da Vale. Hoje é. O dia do geólogo, foi ontem, dia 30, Foi dia 30, dia do geólogo. Dia 30 de maio, isso. Começou em Itabira, né? Isso. Bom, mas enfim, a história da mineração de ferro. Nós ainda temos alguns depósitos aqui de alto teor de ferro em Minas Gerais, em que basta você simplesmente fazer a extração do solo, porque aquele solo já é minério, você passa por uma instalação de peneiramento e classificação, que é uma instalação simples, sem utilização de água, e você já tem ali um produto premium de qualidade internacional reconhecida. E com o passar dos anos, o empobrecimento das jazidas, à medida que você aprofunda na mina, você tende a encontrar minérios de diferentes características, minério de ferro. Eu estou dizendo, a gente passa a explorar o itabirito friável, e nós já estamos em algumas minas, como é o caso da mineração Morro do Ipê, fazendo a exploração de parte da reserva de itabirito compacto. Para que a gente faça o processamento desses bens minerais, é necessário uma tecnologia muito superior à que a gente tinha no passado. Então, hoje, nós dependemos aí de instalações robustas de concentração magnética, separação magnética, moinho, flotação, enfim, para que a gente possa produzir o minério de ferro com a qualidade reconhecida internacionalmente. Eu estou querendo te dizer isso para te dizer o seguinte, que a mineração de ferro, apesar de muito tradicional, ela vem, ao longo dos anos, inovando e se tornando mais moderna para enfrentar os desafios da própria jazida mineral que está posta. Cristiano, é um desafio? Sim, é um desafio porque você necessita de um investimento maior, os equipamentos são mais robustos, mais complexos, é uma rota de processo com uma complexidade maior, mas, por outro lado, é também, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade que o quadrilátero ferrífero tem. A partir de agora, nós vamos ver com uma frequência maior empresas de mineração instalando moinhos para poder moer esse minério duro até que ele chegue numa partícula mais fina em que ele pode ser separado dos contaminantes, em especial a sílica, a alumínio. E aí, nesse processo, você produz o pellet feed, que é um minério de ferro de alto teor e também
reconhecida qualidade internacional. Esse minério ele atinge um valor maior no mercado global e, com isso, também ele ajuda na rota de descarbonização da siderurgia, porque para você reduzir esse minério a ferro e a aço, você necessita de um consumo menor de energia. Então, com isso, a pegada de energia, né, a pegada de carbono para a produção de aço, ela tende a ficar menor. Ou seja, nós temos um desafio e nós temos também uma oportunidade de sair produzindo minério de ferro de alto teor, que é o minério desejado por todo o mercado. Em relação ao outro ponto da sua pergunta, a automação, nós temos já algumas operações aqui em Minas Gerais rodando com equipamentos autônomos, e essa vai ser uma realidade cada vez maior. O custo dessas operações com veículos autônomos não tripulados reduziu já significativamente e, como toda tecnologia, ela tende a ficar cada vez mais barata e mais acessível. Então, é uma realidade a gente para mineração de ouro, que a gente tem lavra subterrânea, para minerações de pequeno e médio porte, que já são realidade aqui no quadrilátero ferrífero, nós vamos ter cada vez mais equipamentos não tripulados, equipamentos comandados de forma remota nas nossas operações, né? Então, vejo isso de uma forma muito certa. E só para não, né, num ponto que você trouxe aí, a mineração, você colocou que a mineração depende de força bruta. Eu estou para te dizer que a mineração já não depende de força bruta já há muitos e muitos anos. Há muito tempo? Enfim, a mineração praticada hoje aqui no quadrilátero ferrífero é uma mineração muito moderna, os equipamentos são muito modernos, e com isso nós podemos, inclusive, né, agregar jovens e mulheres nas nossas operações, operando máquinas, rompedores, caminhões fora de estrada, tendo em vista a facilidade e a leveza com que você consegue operar esses equipamentos, dados aí as inovações, as novas tecnologias que já estão embarcadas nesses equipamentos. Então, Cristiano, você emendou aí essa resposta ao Ricardo da questão técnica, inovação, automação, inteligência artificial, enfim, e citou aí a questão da modernidade, da inovação, para você ter um aproveitamento cada vez maior da jazida, né? Mesmo com a redução dos teores ao longo do tempo. Eu queria voltar a uma questão, porque isso é um negócio interessante, muito bacana, só que em que medida isso se conecta com licença social para operar? Porque quando eu falo licença social para operar, se eu falo social, eu imagino uma sociedade, uma comunidade. Como é que eu percebe a minha dúvida? Assim, como é que eu traduzo isso? Olha, porque um argumento que a gente vai ter é geração de riqueza, não é isso mesmo? Só que, ao mesmo tempo, eu estou cada vez mais automatizando as minhas operações, né? Como é que eu conecto esse tema da inovação, da modernização, da automação com o tema da licença social para operar? Entendeu? Essa é a minha dúvida. Como é que você percebe essa conexão? Quer dizer, Leonardo, você acha que, enfim, a geração de emprego, que eu acho que já não é suficiente para convencer as pessoas, mas geração de emprego, geração de renda, trabalho, arrecadação de CEFEM é uma forma do setor se comunicar com a sociedade e mostrar benefício direto. É um pouco dentro dessa ideia, quer dizer, como é que esses benefícios gerados pela operação de lavra conseguem se coligar com o tema da legitimação social, o fim da chamada licença social para operar. Acho que é mais ou menos isso. Vamos lá, né? Esse é um tema que a indústria da mineração sempre utilizou, né? E de forma legítima, na minha opinião. Absoluta. Eu trabalho na mineração. Então, ela gera riqueza. O Cristiano falou a questão do IDH. Municípios mineradores, eles... eu lembro de um estudo da Fundação João Pinheiro, né? Que é a fundação ligada ao governo do estado para a formação de
de Políticas servidores, né, públicas, políticas públicas. E lá tinha um trabalho de municípios mineradores, eles têm um IDH mais elevado. As pessoas podem criticar o IDH, mas é um índice, não é mesmo? Ok, né? Eu já morei no interior, trabalhando em mineração, e sei como que é importante a atividade para aquele município, para aquela sociedade, para aquela comunidade, né? Por isso que eu acho interessante esse movimento do Vale do Lítio, levar desenvolvimento para comunidades historicamente regiões. vulneráveis, né? A mineração tem um papel legal de resgate da vulnerabilidade. Aí essa é a questão, né, para o Cristiano, assim, como é que eu compatibilizo essa discussão, né? Como é que eu trago essa discussão da modernização para o tema da licença social para operar? Eu entendi a pergunta também, né? Como todas aqui, todas muito, muito boas, muito interessantes, instigantes. Mas, enfim, a licença social, ela, diferentemente da licença ambiental, ela não é um papel, ela não vê um falar, né? certificado. Quê? Isso é importante falar, senão as pessoas acham que tem um documento. Não tem lá uma cártula lá que diz É. licença de operação válida até tanto, produção de tanto, dessa forma. Não vem esse documento. E muito menos vem as condicionantes que a gente deve cumprir para ter a licença social. A licença social nada mais é do que uma aceitação das comunidades e da sociedade que está ao nosso entorno, da nossa implantação e da operação das nossas minas. É dinâmico. Hoje você tem, amanhã você pode não ter mais, e é um desafio porque cada dia você precisa, né, ter uma atenção diferenciada, um cuidado, um olhar diferenciado para a comunidade que está no seu entorno. A mineração é um setor que nós somos business to business, B2B. Nós não somos B2C, business to consumers. Nós vendemos para outros negócios que vão produzir os bens minerais, os bens que a sociedade precisa. Por exemplo, você não vai no supermercado para comprar um quilo de alumínio, mas você vai lá e compra uma série de produtos, gêneros alimentícios que estão embalados em latas de alumínio. Você não chega lá na concessionária de carro e fala, eu quero 300 quilos de minério de ferro. Não, você vai lá para comprar um carro no qual tem lá cerca de 300 quilos de minério de ferro para a produção daquele carro. Quando você vai comprar um celular, cada celular desse aqui levou aproximadamente 70 quilos de produtos, bens minerais para ser produzido. Então, nós estávamos muito acostumados com uma comunicação somente com os nossos parceiros de negócio. Nós não nos comunicávamos com a sociedade. De alguns anos para cá, o setor mudou e a nossa sociedade evoluiu. Acho que esse é um ponto importante, né? A conscientização dos jovens, né? As novas gerações entrando no mercado de trabalho, passando a consumir, eles começaram a entender, opa, espera aí, quem que é essa empresa que está aqui do meu lado? O que ela faz? Como ela faz? Eu quero essa empresa aqui, ela está trazendo mais benefícios, está trazendo mais impactos positivos ou negativos. Então, as comunidades passaram a ter um papel muito importante na aceitação e no desenvolvimento dos projetos de mineração. Então, Cristiane, como que você conecta isso tudo? Não tem outra forma a não ser você abrindo, né, o nosso ex-presidente lá, o Jaime Nicolato, ele tem uma frase, abre o condomínio fechado, convida as pessoas para vir aqui dentro, mostra o que está acontecendo aqui dentro, onde tem tecnologia, onde tem automação, porque as pessoas falam que acham que entendem, só porque nasceram em Minas Gerais entendem o que é mineração. Não, as pessoas ainda não entendem, ainda imaginam muitas coisas de como é o setor mineral. Então, quando você leva as pessoas para dentro das suas operações, mostra que do outro lado tem pessoas também que estão cuidando da segurança, da forma correta de operar, de cuidar do meio ambiente, você vai, com o passar dos anos, né, minimizando essas resistências, sanando as dúvidas, esclarecendo a população a respeito das suas atividades e das suas operações. E um último ponto que você colocou também, Léo,
sobre a automação, a competição de mão de obra, hoje o setor tem um gap de mão de obra. Nós precisamos aí de uma série de mão de obra, né? Operadores de máquinas, soldadores, eletricistas, enfim. Nós temos todas as empresas de mineração, têm vagas abertas e muitas para esses profissionais. Então, eu vejo oportunidades para aquelas pessoas que querem se qualificar nessas áreas, mas vejo também, como naturalmente, como não estamos achando essa mão de obra, que nós passemos com o tempo a usar aí novas tecnologias, automação, informatização, para que essa demanda dentro das nossas operações sejam sanadas aí por equipamentos. Cristiano, eu te falava também do meu blog, né, que é diário, um perfil do Instagram, e ainda ontem, além de me dar vontade, durante o Jogo do Brasil, de discutir se o brasileiro só é patriota na Copa, eu também escrevi da parafernália e da dificuldade tributária no Brasil. Costuma-se dizer, e isso foi alvo aí de uma tese de doutorado, aliás, do professor Ives Gandra da Silva Martins, né, de que a norma tributária é uma norma de resistência social. As pessoas tendencialmente resistem ao papel do fisco, ao encargo tributário, porque ninguém quer extrair, né, do seu patrimônio renda ou valores. Aliás, vários impostos são despatrimonializantes, né? Eu pago IPTU, eu vou comendo, de alguma forma, um patrimônio imobilizado, pagando impostos sobre a sua existência. Me chama a atenção, uma vez eu vi um consultor ambiental, Jackson Campos, você conhece, né? Talvez preste esse serviço para sua empresa, Ótimo inclusive. profissional. Um ótimo profissional, inclusive. Está nos devendo uma visita aqui no Tertulianos. Mas ele dizia que produzir 1 litro de cerveja custa, desde a produção do cereal maltado, enfim, do malte, da cevada, até a produção em si, para cada litro de cerveja, 700 litros de água. Então, é muito provável que eu, enfim, cidadão, ambientalista ou interessado no tema, participe de uma audiência pública contra um projeto de mineração. Eu sou contra, e isso é absolutamente legítimo, democrático. Me manifesto contra, mas depois saio para tomar uma cerveja ou algumas cervejas e não perceba que um simples hábito, né, aliás, bastante corriqueiro e saudável e saboroso, Beba, né, com moderação. tem um impacto ambiental gigantesco. Será que a mineração é uma atividade que carrega esse estigma de ser uma atividade de resistência social? Hoje se fala muito na expressão território, né, de ocupação do território. É um conceito que, enfim, talvez um retrabalho aí de outras noções, mas, enfim, a expressão hoje tornou-se recorrente. Vi pelo Instagram, sou um usuário quase que doentio do Instagram, as críticas e a resistência da sociedade organizada começam a se projetar agora sobre as regiões de produção de terras raras no Brasil, né? Eu vi agora, parece que o Conselho Estadual de Política Ambiental licenciou um projeto no Planalto de Poços de Caldas, e já começam a projetar o mesmo que se critica hoje no Vale do Lítio, já que Gandara falou isso agora há pouco. A mineração, Cristiano, vai ser sempre uma atividade de resistência social. Por que a sociedade resiste tanto a esses projetos? É uma ótima pergunta, eu gostaria de ter a resposta para ela. Eu, particularmente, não tenho. Mas eu vejo como uma questão histórica mesmo, em relação aí, em especial a Minas Gerais. Minas Gerais tem esse nome porque nós temos aqui várias lavras, e a ocupação do nosso território, ela se deu, e nós estamos aqui, Belo Horizonte está onde está, porque
Os bandeirantes vieram aqui, subindo de São Paulo, atrás das gemas, as pedras preciosas, foram até Diamantina, depois, um pouco mais, passados alguns anos, descobriram as reservas de ferro, e por aqui foram instalando as vilas, Ouro Preto, Mariana, e por aí vai. As nossas cidades históricas, elas estão todas, a história delas, ligadas à atividade mineral. Vieram descendo no sentido do vale, e até chegar no vale do Rio das Velhas, onde está Belo Horizonte, e aqui nós estamos. Então, ou seja, a ocupação do nosso território ela está ligada diretamente à atividade de mineração, ou seja, é uma atividade que está entranhada nos mineiros, né? Olhando, né, trazendo isso para os dias atuais, a mineração, por isso mesmo, está muito próxima dos nossos centros urbanos, está muito próxima das nossas sociedades. Diferentemente de como em outras partes do mundo, a mineração ocorre a quilômetros de distância das áreas de maior ocupação. Então, por isso, né, que eu vejo aí esse conflito de uma forma mais acirrada. A mineração ela tem, sim, um impacto local, um impacto visual. Muitas pessoas olham uma atividade lá, uma cava a céu aberto, uma pilha de estéreo, uma pilha de rejeito, uma barragem de rejeito, e não vejam beleza nenhuma nessas estruturas. Eu entendo e compreendo, mas, por outro lado, a gente tem que colocar na balança a quantidade de benefícios que a mineração traz. Por exemplo, a mineração Morro do Ipê, que é uma empresa de médio porte, preserva uma área equivalente a 7 vezes a área impactada pelo seu projeto de mineração. Você tem empresas com números até maiores, que chegam até 10 vezes as áreas impactadas. Talvez seja o caso da Vale em Carajás, né? Sim, eu acredito que até um percentual muito maior que esse. Ou seja, a mineração ela ocupa, e a gente tem esses dados, depois eu posso dividir com você, Lélio, um percentual muito pequeno do nosso território e preserva uma área substancialmente maior. Mas, muitas vezes, essas compensações ambientais são direcionadas para locais distantes. Eu mesmo trabalhava numa empresa que uma compensação espeleológica de uma mina em Congonhas foi aplicada no Rio Grande do Norte. Não que não seja uma área que necessitasse da compensação, que necessitasse de investimentos para ser protegida e preservada também. Mas, quando a gente consegue, no curso do processo de licenciamento ambiental, trazer as compensações para perto do empreendimento, a sociedade entende melhor a atividade minerária. E esse é o grande desafio. Vejo, então, para sintetizar a resposta à sua pergunta, que a mineração, nós temos o conflito por estarmos muito próximos, muitas vezes divisas de cerca, como é o caso, alguns casos que a gente tem aqui, mas vejo também a necessidade da gente trazer à luz esses números, as medidas de compensação, as ações que a gente faz de restauração de ecossistemas para a mesa, para poder mostrar para a nossa sociedade que nós, sim, trazemos os impactos, causamos impactos pontuais, mas nós preservamos áreas e nós também efetuamos aí uma série de medidas de compensação para mitigar esse impacto. E se me permite, me veio uma questão aqui, nós temos muito poucos casos de minas fechadas e reabilitadas para uso da nossa sociedade. É verdade. Então, nós temos casos históricos, por exemplo, a Praça JK, o Parque das Mangabeiras, o próprio Museu Inhotim, vizinho de uma atividade lavra e parte de uma atividade lavra que foi descomissionada no passado, mas com o passar dos anos eu acredito que novas áreas sendo reabilitadas e entregues à nossa sociedade para uso legítimo dela, vão ajudar a construir uma imagem melhor do nosso setor. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa toda, Cristiano também, chamando atenção para uma situação. Eu sou notívago, igual o Ricardo também. A gente fica fuçando aí, internet afora aí, as madrugadas aí. E me chamou a atenção, Ricardo, não sei se você viu também isso o Léo viu também, umas imagens aí questionando as compensações ambientais. Então, o que eu vejo, assim, uma certa fragilidade na discussão da licença social para operar, Gandara, é quando a compensação ambiental não é tão boa para a sociedade ou
que ela seja boa e a sociedade não tenha a percepção adequada daquilo ali, que são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. E me chamou a atenção um caso concreto, que é um caso que eu tenho uma posição muito clara. Eu sou favorável à BR-319, eu acho que tem que liberar, porque o país precisa disso também. Só que realmente o medo das pessoas é que aonde aconteceu esse tipo de coisa para trás, teve um desmatamento inadequado, um desmatamento ilegal. Só que eu não sei se vocês viram também que essa semana o governo anunciou já acho que 3 ou 4 unidades de conservação na beirada da BR, como uma forma de compensação ambiental. E isso, gente, eu fiquei assim, opa, aí eu já comecei a, assim, eu sabia que era difícil, mas eu já comecei a ver uma compensação ambiental efetiva para aquele risco ali. Agora, gente, todo mundo sabe onde está tendo dano ambiental. É o seguinte, é botar a polícia rodoviária lá, botar IBAMA, botar escritórios lá. Eu não entendo, assim, a hora que eu vejo mais crime na rua, que tem menos polícia. Eu não entendo como que essa dinâmica é feita. E aí, Cristiano, eu te lembro que você falou uma coisa na sua primeira intervenção, que tem toda a verdade do mundo. Nós não coletamos dados, nós coletamos mal. E aí eu falo da minha experiência como advogado criminal e como promotor criminal por quase 30 anos, somando as duas. As teorias da área criminal, quase todas são ideológicas, ou são, vamos fazer isso e tal, mas não foi feita uma pesquisa empírica antes para saber se aquilo dava certo ou dava errado. Uma coisa que é um problema nosso da cultura brasileira, porque o americano é o contrário. Ele mede tudo e depois que ele toma as providências. Ele erra, sim, com certeza, mas ele tem evidências empíricas. Então, Cristiano, como é que você vê a questão, o Léo também e o Ricardo, sobre as compensações? Nós podemos melhorar nessa parte? Ou é questão de percepção, ou tem os dois? Como é que vocês veem isso? Bom, vejo que existem aí um pouco das duas coisas nessa equação. A sociedade entende que aquela medida não é uma medida que a compense, porque a atividade minerária às vezes está ali do lado da casa dela, do lado do sítio dela, onde ela tem um momento de lazer, e a compensação ambiental está longe. Então, por isso, aí ela realmente não percebe, não entende que aquilo ali não compensou aquele impacto que causou. Mas tem também a falta da gente colocar estes dados apresentar para a sociedade de forma estruturada esses dados. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto ao IBRAM, junto ao Sindiestra, para poder mostrar, né, as áreas preservadas pela mineração, pelo setor de mineração, de forma a que as pessoas entendam, né, onde foram aplicadas essas medidas de compensação ambiental decorrentes aí do próprio licenciamento ambiental. Tem uma servidora do Estado de Minas Gerais que uma vez falou uma coisa comigo muito interessante, e que ela falou o seguinte: olha, o licenciamento ambiental, a regularização ambiental, é o maior criador de unidades de conservação que nós temos em Minas Gerais, porque as unidades são criadas a partir das medidas de compensação aplicadas no curso do licenciamento ambiental. Então, a gente realmente temos aí ainda um gap de dados, mas já vejo o setor apresentando isso de forma muito mais consolidada e até fazendo uso das redes sociais aí. Então, quando vocês tiverem notívagos aí, sugiro acessarem aí redes sociais também para conhecer um pouco do trabalho que a mineração faz e apresenta esses dados, né? Cristiano, à luz de estudo que você está trazendo para nós, né? E a questão da conservação trazida pelo Lélio, tudo que também de inovação que você trouxe, assim, simplificando, na sua visão, qual o futuro da mineração no Brasil? Boa, mais uma boa pergunta aí, me colocando na roda viva. A mineração do futuro e o futuro da mineração, não é? São perguntas que andam juntas e a gente tem visto aí muitas empresas se posicionando nessas direções. No meu entendimento, só vai haver lugar para a mineração responsável. E aí, quando eu digo que a mineração responsável é aquela mineração que tem um cuidado ambiental, que conversa com as comunidades que estão ao seu entorno, que tem a aceitação da sociedade para operar de forma correta,
né, e de forma sustentável. Então, o caminho, né, o futuro da mineração, ele só vai permitir que aqui a mineração aconteça de forma responsável, de forma sustentável. Existe hoje um padrão legal que delimita o tema, o conteúdo do que possa ser condicionante ambiental. Não bastasse os parâmetros, por exemplo, da compensação, do SNUC, né? Sistema de Unidade de Conservação, que estabelece quase que um tributo lá, né? Esse assunto foi ao Supremo, enfim, um percentual sobre o investimento. A legislação mais atual, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, estabeleceu aquilo que não pode ser imposto como condicionante. Mas eu tendo a reconduzir esse tema a um aspecto até de ordem psicológica, também objeto do meu blog diário. Divulga o blog aí. Não fala o nome do blog, tem não. que falar o nome. É o Opinião Formada, né? Abraço, Gandara, obrigado. Me planejo para escrever isso, que nada do que você faça pelas pessoas é suficiente, pelo menos aos olhos daquele que receba ou pretenda receber algum benefício. E isso por conta da necessidade que as pessoas têm, mas isso não é um defeito, é talvez uma característica de maximizarem o seu próprio interesse. Então, você teve essa oportunidade, Lélio, mais ainda. Eu participei de tantas audiências públicas ao longo da minha vida, e quase sempre esse discurso de que vai gerar, há um fomento, ou pelo menos uma reserva de empregos para a sociedade local, né, para os filhos das famílias em região que muitas vezes não tinham oportunidade de emprego qualificado, emprego de maior, né, valor agregado, intelectual ou de experiência técnica. Nada obstante a arrecadação tributária, as pessoas ou acham isso pouco, em face do lucro auferido pelo empreendedor, porque na nossa sociedade lucro todo mundo quer, né? Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ganhar na loteria, mas desde que seja ele mesmo. O outro ganhar é associado à falcatrua, a algum tipo de desvio ético que desqualifica quem recebe. Quase sempre, todas essas discussões, e eu toco cavaleiro, não peço que você se desgaste com esse tema necessariamente, mas eu toco cavaleiro para dizer isso, mascaram interesses puramente individuais, territoriais, de potencial desvalorização imobiliária, pelo menos esse é o discurso corrente, né? Que se resolve pressionando o empreendedor e se valendo dos canais públicos, ou do Ministério Público, ou do órgão ambiental, para que o empreendedor negocie em condições privilegiadas que não ocorreriam para o restante da sociedade se você fosse numa situação corriqueira, comprar um imóvel vizinho à mina, por alguma razão. Então, eu acho que essa é uma equação muito difícil. As pessoas não querem, é diferente de não percebem, porque o setor... Porque na psicologia freudiana e lacaniana, Lacan é um reinterprete da clínica de Freud, né? Essa ideia da pulsão de morte, de um senso de autodestruição. Não sei se eu perdi aqui meu raciocínio enveredando onde eu não sei, que é a psicologia. Mas, enfim, em linhas gerais, as pessoas não aceitam que uma atividade econômica tenha que ser lucrativa, percebem isso como uma voracidade do capital, né, como uma apropriação puramente privada. Quando muito,
se silenciam quando um filho, um parente ingressa nas fileiras de trabalho que essas empresas proporcionam, né? Mas resistem. Resistem porque... Bom, eu acho que eu reconectei, porque o setor de mineração, dentro dessa ideia de autodestrutiva e autocrítica, né, sempre se reconhece como um mau comunicador, voltando à questão do agro é pop. Então, assim, o setor traz essa carga, né? O setor não comunica bem. Eu não sei se ele vai conseguir comunicar bem algum dia, porque as pessoas a quem ele deva comunicar, no mais das vezes, não querem estabelecer esse diálogo. Então, assim, não é porque você não me dá benefício, é que não me interessa o benefício coletivo. O benefício é individual. E a sua forma de expressar, né, os seus investimentos, aquilo que você faz. Esse é um tema que você trouxe aqui, Cristiano, relevantíssimo. A relação é 7:1, 10:1 e talvez muito mais do que isso. A mineração é uma atividade de impacto extremamente localizado. Mas adianta, as pessoas não querem isso, não querem esse diálogo. Infelizmente, claro, não estou falando um ou outro, de modo geral, as pessoas não querem. Então, é difícil dialogar com quem não quer te ouvir. Então, se você já começa errado, é muito difícil. Mas, Ricardo, eu acho que também tem gente que vem de dificuldade do meio. Sim. Que tem gente que entra... Por isso, assim, nem é local. Que não vem é local, da capital. Tem profissionais, entre aspas, tem gente que se profissionalizou nisso, de vender dificuldade, de tentar dificultar. Então, assim, eu gosto muito de buscar assim, o que a pessoa efetivamente faz, porque falar é muito fácil. E hoje nós estamos vivendo, não sei se o Cristiano concorda, em uma situação, por conta dessa polarização, que tem uns atores muito performáticos na área ambiental, entendeu? Que assim, a gente que está ali buscando só um corte, está ali buscando, de repente, uma situação esdrúxula para se projetar, e quando você vê um fundo técnico dele é zero, ou até negativo. Então eu fico preocupado, porque eu vejo essas pessoas tomando conta. Inclusive, às vezes, eu vejo uma certa dificuldade do setor mineral de lidar com isso. Por exemplo, teve uma audiência pública que eu assisti ano passado. Eu gosto muito de assistir audiência pública. Nessas madrugadas aí, uma coisa que me dá para me dar tirar sono, tem né? No YouTube, tem muita. Isso é para você ver a transparência que o setor tem, as pessoas não reconhecem. Tem muita audiência pública. Há 15 anos atrás não tinha isso. Eu não tinha acesso, não sabia o que estava acontecendo. Agora você consegue assistir audiência pública lá de Poços de Caldas, na Assembleia, para tudo quanto é lá. Goiás, bombando Goiás com audiência pública de mineração. E aí, rapaz, me atravessa no meio de uma fala. Não sei se eu não comentei com você, no meio da fala de uma suposta vítima de uma questão de meio ambiente, me atravessa uma pessoa da federação, com roupa, mais empregos, não sei o que lá, no meio do depoimento da senhora numa Câmara Municipal. E aquilo ali eu falei, gente, mas que hora mais imprópria. Mas aquilo ali, para quem gosta de vender o pior possível, foi ótimo, né? Foi uma... Então, assim, acho que o setor da mineração tem que tomar cuidado, às vezes, com alguma ação que eu acho que ela acaba se voltando contra ele. Entendeu? Assim, então eu gostaria de deixar claro que nem todo ambientalista que se diz ambientalista é ambientalista, de verdade. Então... Infelizmente, isso acontece também, aliás, com grande frequência. São colocações importantes, e o que eu vejo um pouco da minha trajetória, estamos evoluindo enquanto sociedade. Num primeiro momento, a gente teve momentos talvez de um desgaste maior. Ainda existe, claro, algumas questões que são colocadas à mesa, judicialização de processo de licenciamento ambiental, mas hoje eu vejo tanto as empresas, a promotoria, o próprio órgão ambiental muito mais preparado, muito mais qualificado para lidar com esses debates. Eu já tive a oportunidade de ouvir de alguns promotores falando o seguinte: olha, Cristiano, o Ministério Público ele não vai ser advogado de determinado lado dessa discussão. Nós somos aqui, até pelo nosso próprio nome, procuradores de justiça. Nós queremos que seja feito o que é correto, o que é dentro da legislação, de forma a evitar esses conflitos que visam apenas beneficiar uma ou outra pessoa ou um determinado grupo nessas discussões, que infelizmente tivemos já vários casos, mas hoje vejo o nosso ecossistema
de licenciamento ambiental muito mais preparado para lidar com esses conflitos, para lidar com essas situações, né? De modo geral, o Lélio tem razão, né? Uma espécie de guerra de canudos, né? Retórica, né? Retórica, muitas vezes ligados à universidade. Podem me cancelar à vontade, não tem problema. Não cancele o Tertulianos, por favor, pode me cancelar. E o problema é que a participação pressupõe um processo organizado e informado, né? Eu preciso estar preparado para participar. Porque senão alguém fala assim, Platão dizia isso. Ah, meu Deus, Platão é um cara... Às vezes a frase não é de Platão. Ainda ontem eu lembrava daquela história no meu blog, mais uma vez, né, promovendo meu blog, aquela frase clássica, né, do mineiro só é solidário no câncer. Tem dúvida sobre a origem dessa frase, né? Todo mundo atribui a Nelson Rodrigues, que dizia que a frase é de Otto Lara Rezende, que dizia que não era dele. Então, é isso, a margem equatorial, foram lá dizer sobre os corais numa determinada região, para não ser injusto, né? Talvez eu também esteja aqui a falar sobre uma coisa que eu não tenho adequada informação, mas no geral é isso, qualquer um tem uma pauta, tem um conceito, ou tem um projeto acadêmico, ou tem um doutorado feito em relação ou a água, a um determinado peixe, sem desvalorizar qualquer desses recursos, e são pautas legítimas, hein? Eu tenho dito isso, a sociedade é dialética, esses processos são dialéticos. A construção de alguma coisa é dialética, mas falta às vezes informação, né? E aí aparecem as pessoas que impunham bandeiras técnicas relevantes e todo mundo às vezes segue. Em terra de cego, quem tem nada contra os cegos, também essas ressalvas são necessárias, quem tem um olho já é rei, infelizmente. Mas, Cristiano, você tem agora aí sua chance de dar uma palavra final. Eu estava quinta e sexta num evento em São Paulo e quase sempre sobra para mim, ou pelo menos eu quero exercer esse papel de ser uma espécie de Cassandra, assim, né? Da profecia um profeta do que Apocalipse, né? E sou partidário daquela ideia de que o otimista é um pessimista mal informado. Essa frase permite também ela ser revertida, né? Dizer que o pessimista é um otimista mal informado. Eu sei que você é uma pessoa otimista, né? Como ser humano, e tem que ser otimista como empresário, como executivo do setor. Nos dá uma palavra otimista em relação ao futuro, em relação ao desenvolvimento da sociedade para conviver melhor com essas atividades que, se de fato causam um impacto relevante, negativo, né, também trazem inegavelmente benefício para a pauta de exportações do país, para as comunidades efetivamente locais, elas que são as legítimas para reclamarem ou para enaltecerem os benefícios locais que recebem. Queria, Ricardo, voltar um pouquinho aí às suas colocações, né? Quando você fala que falta profundidade, falta conhecimento para qualificar o debate que a gente está tendo aí. E aí eu me permito arriscar que isso não é uma questão atinente somente ao meio ambiente ou às discussões ambientais. É tudo, né? É uma questão que está hoje impregnada na nossa sociedade, muito baseada na mídia social que nós estamos, né? Isso é relativamente recente enquanto humanidade, né? Nós ainda estamos aprendendo a lidar com essas novas ferramentas que são muito boas, conectam, levam informação rápida, ágil, mas também superficial. Propagam a desinformação e informações superficiais. Eu mesmo, basta ler uma mensagem de 3 ou 4 linhas no WhatsApp, eu já me intitulo doutor nas mais variadas causas. Então, a gente tem de se policiar, a gente tem de tomar cuidado para que a gente, a partir de informações rasas, de informações curtas, entenda que já temos as informações suficientes para ingressar num debate.
E vejo isso acontecendo com a medicina, vejo isso acontecendo verdade. com o direito. Doutor enfim. Google. Exatamente. É uma questão que a gente ainda precisa aprender como lidar com isso, embora com a inteligência artificial, o Claude, o Gemini, o Copilot, isso aí vai ficar cada vez mais comum, né? A pessoa joga lá, faz uma busca e a partir dela já sabe qual diagnóstico ela tem, qual remédio ela deve tomar e o que deve fazer e se aquele empreendimento vai ser benéfico ou não aí para aquela localidade. Mas, enfim, olhando, né, voltando um pouco ao que o Gandara falou, olhando para a mineração do futuro, vejo hoje um setor muito mais aberto à sociedade, um setor muito mais conectado com as pautas sociais, é um setor muito mais atento às suas operações, à segurança das suas operações. Nós estamos aí com um programa amplo de descaracterização das barragens alteadas pelo método montante, com investimentos gigantescos para que isso... E está acontecendo, sim, né? As está pessoas acontecendo. Não percebem, está acontecendo realmente. O setor já descaracterizou cerca de 50% de todas as estruturas que existiam alteadas sob o método montante. É um programa que, em mais poucos anos, nós não teremos mais aqui barragens alteadas pelo método a montante, ou seja, é um setor que investe muito em segurança, investe muito em tecnologia, enfim. Ao longo da minha jornada também já tive a oportunidade de visitar Minas em vários lugares, operações em diversos países, conversar com muitas pessoas e tenho muita felicidade de, em todas essas conversas, te dizer que sempre tem um geólogo, um engenheiro de Minas, ou oriundo da Federal ou da UFOP, mineiro, que fez parte da sua formação aqui, que já passou, eventualmente, até opera ou até preside empresas fora do Brasil, empresas de porte. Então, eu estou querendo te dizer o seguinte, a nossa mão de obra é muito qualificada, a nossa engenharia é uma engenharia reconhecida, de referência global. Então, nós temos muitas coisas boas aqui para mostrar ao mundo. A mineração praticada hoje em Minas Gerais e no Brasil é uma mineração responsável, é uma mineração atenta às questões ambientais. A gente já detalhou aqui um pouco sobre as medidas de compensação, várias que as empresas oferecem aí em contrapartida às suas operações. E eu estou te dizendo isso tudo para voltar à sua primeira pergunta, né? Quando você fala para mim, Cristiano, o agro é pop e a mineração? A mineração brasileira é top. E eu tenho muito orgulho de trabalhar na mineração. Bacana. Léry, faz um fechamento para nós, por favor. Eu quero agradecer, Cristiano, por você ter aceitado o nosso convite, meu presidente Ricardo e o meu amigo Léo, pelo alto nível das intervenções aqui do podcast Tertulianos e chamar a atenção para 2 pontos que eu acho que nos interessam muito, que é a jurisprudência dos tribunais superiores. Elas estão pipocando, não sei se o Ricardo tem visto, um monte de decisão que afeta a mineração, o agro do Brasil todo, e são decisões importantes que eu vejo poucas pessoas comentando. 2 recentes do STJ, Ricardo, não sei se você viu, que afeta a mineração também, as 2. A primeira foi a questão... Tudo saiu tem 2 semanas no máximo. Uma decisão do STJ falando que se houver uma recuperação natural da área degradada, aquilo ali já está valendo, não haveria enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa do infrator ambiental. Isso vai totalmente contra todo o pensamento majoritário da doutrina ambiental, do Ministério Público, até do Judiciário também tem uma parte que entende que se você não obrigar o infrator a compensar, haveria um enriquecimento sem causa nisso. E o STJ acabou de falar que não, peraí, se houver uma recuperação natural, não há enriquecimento sem causa, houve uma situação fática. Segundo, também me chamou muito a atenção nessas 2 semanas, o caso envolvendo dano moral coletivo e ambiental, onde o STJ falou assim, pode ter dano moral coletivo sim, mas tem que haver uma prova de que aquele dano ambiental ali afetou uma comunidade, tem que ter um nexo, não é aquele dano em re ipsa, né, que a gente está acostumado a... Não, aqui aconteceu um desmoronamento, tem que indenizar 2 milhões, mas 2 milhões de onde? Em quê? Você tem que, além de todas as questões de processo civil, você tem agora um julgado do STJ falando que não é só porque é dano moral coletivo, é em re ipsa, não. Tem que trazer
no caso concreto, eu achei muito interessante e pouco falado. Cristiano, obrigado. Presidente, muito obrigado. Volta a palavra para você, que eu acho que você que tem que terminar isso aí. Pois é. Não, é realmente enaltecer a sua presença, Cristiano. Você sempre tem uma presença marcante em todos esses eventos, uma opinião qualificada, equilibrada, né? Então, você abrilhanta aí o nosso 8º episódio. Espero que seja o primeiro, mas não seja o último. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês e trazendo um pouco aí da mineração, a mineração moderna, segura e sustentável. Obrigado. E, presidente, e que o próximo podcast com o Cristiano seja lá em loco na mineração. Isso. Já estamos esperando vocês lá. Muito bem. Um abraço.